Mas o instrutor prosseguiu, dizendo que, sob a hipnose, nossa memória podia regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Que libertássemos o espelho da mente que jaz sob a lama do arrependimento, do remorso e da culpa, e esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Druso ia continuar, mas a chegada de um colaborador impeliu-nos à conclusão do assunto. O novo companheiro que o dirigente da casa nos apresentou como sendo o assistente Barreto, exibindo recôndita aflição a sombrear-lhe os olhos, comunicou: Com licença, instrutor Druso, precisamos da sua orientação para alguns casos emergenciais. Pois não? Diga, Barreto. Na enfermaria 5, 3 dos irmãos recém-acolhidos entraram em crise de angústia e rebeldia. Já sei. É a loucura por telepatia alucinatória. Ainda não se encontram suficientemente fortes para resistir ao impacto das forças perversas que lhes são desfechadas à distância pelos companheiros infelizes. E o que fazer? Retire os enfermos normais e aplique na enfermaria os raios de choque. Não dispomos de outro recurso. O outro problema é que a tela de aviso que não funcionava, em consequência da tormenta agora em declínio, acaba de transmitir a aflitiva mensagem. A mensagem que nos chegou foi que 2 de nossas expedições de pesquisas estão em dificuldades nos desfiladeiros das Grandes Trevas. E a posição foi precisamente indicada? Foi sim. Conduza os textos recebidos à consideração do diretor de operações urgentes. O auxílio deve ser enviado o mais breve possível. E precisamos também que o senhor nos aconselhe na solução do caso Jonas. Pois não? É que recolhemos agora um recado dos nossos irmãos dizendo que a reencarnação dele talvez seja frustrada em definitivo. Pela primeira vez notei que o dirigente da mansão mostrou intensa preocupação no olhar. Patenteando enorme surpresa, indagou do emissário: E em que consiste o obstáculo? É que Cecina, sua futura mãezinha, sentindo-lhe os fluidos grosseiros, nega-se a recebê-lo. Estamos presenciando a 4ª tentativa de aborto no 3º mês de gestação. Estamos fazendo tudo o que é possível para mantê-la na dignidade maternal, mas está sendo tudo em vão. É inútil. A jovem mãe irá aceitá-lo segundo os compromissos dela própria. Além disso, precisamos da internação de Jonas no corpo físico pelo menos durante 7 anos terrestres. Tragam Cecina até aqui, ainda hoje. Logo se entregue ao sono natural para que possamos auxiliá-la com a necessária intervenção magnética. Outros elementos de serviço vinham chegando, e faminto de esclarecimentos qual me achava, procurei um recanto próximo em companhia do assistente Silas, a quem crivei de indagações em tom discreto, de modo a não perturbar o recinto. Quem eram aqueles funcionários? Seria justo que o diretor da casa fosse molestado assim com tantas consultas, quando os trabalhos de administração poderiam ser compreensivelmente subdivididos? O amigo deu-se pressa em elucidar, informando que os mensageiros não eram simples tarefeiros, mas condutores de serviço em subchefias determinadas, todos eles assistentes e assessores, cultos e dignos, com enormes responsabilidades, e que somente demandavam a presença de Druso depois de movimentarem todas as providências cabíveis no âmbito da autoridade a eles inerente. O problema não era, pois, de centralização, mas de luta intensiva. Com licença, assistente Silas. Estou curioso sobre aquele caso de reencarnação pendente. Esta casa pode opinar com segurança na solução de semelhante assunto?
Para que me faça compreendido, convém esclarecer que, se existem reencarnações ligadas aos planos superiores, temos aquelas que se enraizam diretamente nos planos inferiores. Se a penitenciária vigora entre os homens em função da criminalidade corrente no mundo, o inferno existe na espiritualidade em função da culpa nas consciências. E assim como já podemos contar na esfera carnal com uma justiça sinceramente interessada em auxiliar os delinquentes na recuperação, através do livramento condicional e das prisões-escolas, organizadas pelas próprias autoridades que dirigem os tribunais humanos em nome das leis, aqui também os representantes do amor divino podem mobilizar recursos de misericórdia, beneficiando espíritos devedores, desde que se mostrem dignos do socorro que lhes abrevie o resgate e a regeneração. Isso quer dizer que, em boa lógica terrena, e utilizando-me de uma linguagem de que usaria um homem na experiência física, existem reencarnações em perfeita conexão com os planos infernais. Perfeitamente, André. Valem como preciosas oportunidades de libertação dos círculos tenebrosos. E como tais renascimentos na carne não possuem senão característicos de trabalho expiatório, em muitas ocasiões são empreendimentos planejados e executados daqui mesmo por benfeitores credenciados para agir e ajudar em nome do Senhor. E nesses casos, o instrutor Druso dispõe da necessária delegação de competência para resolver os problemas dessa espécie? Nosso dirigente, como é razoável, não goza de faculdades ilimitadas, e esta instituição é suficientemente ampla para absorver-lhe os maiores cuidados. Entretanto, nos processos encarnatórios funciona como autoridade intermediária. Mas de que modo? 2 vezes por semana reunimos-nos no cenáculo da mansão, e os mensageiros da luz, por instrumentos adequados, deliberam quanto ao assunto, apreciando os processos que a nossa casa lhes apresenta. Mensageiros da luz? Sim, André, são prepostos das inteligências angélicas que não perdem de vista as plagas infernais, porque ainda que os gênios da sombra não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que a rigor existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra. Assim como o doente exige remédio, reclamamos a purgação espiritual, a fim de que nos habilitemos para a vida nas esferas superiores. O inferno para a alma que o erigiu em si mesma é aquilo que a forja constitui para o metal. Ali ele se apura e se modela convenientemente. O companheiro ia continuar, mas estranho ruído nos tomou a atenção, ao mesmo tempo que um emissário varou uma das portas situadas rente a nós e, abeirando-se de Druso, anunciou: Instrutor, agora que acabou a tormenta, voltou o assalto dos raios desintegrantes. Então façam o seguinte: liguem agora as baterias de exaustão. Observaremos a defensiva instalados na agulha de vigilância. Em seguida convidou-nos a acompanhá-lo. Silas, Hilário e eu seguimos-lo sem hesitar. Atravessamos vastíssimos corredores e largos salões em sentido ascendente, até que começamos a subir de maneira direta. O local, conhecido por agulha de vigilância, era uma torre provida de escadaria helicoidal, algumas dezenas de metros acima do grande e complicado edifício. No topo descansamos em pequeno gabinete, em cujo recinto interessantes aparelhos nos facultaram a contemplação da paisagem exterior. Assemelhavam-se a telescópios diminutos que funcionavam como lançadores de raios que eliminavam o nevoeiro, permitindo-nos exata noção do ambiente constrangedor que nos cercava, povoado de criaturas agressivas e exóticas que fugiam espavoridas ante vasto grupo de entidades que manobravam curiosas máquinas à semelhança de pequenos canhões.
Senhor Druso, o que está acontecendo aqui? Estaremos cercados por um exército atacante? Perfeitamente, André. Esses ataques, porém, são comuns. Com semelhante invasão, pretendem nossos irmãos infelizes deslocar nossa casa e levar-nos na inércia, a fim de senhorearem na região. O que vem a ser aquelas equipagens? Podemos defini-las como canhões de bombardeio eletrônico. As descargas sobre nós são cuidadosamente estudadas, a fim de que nos atinjam sem erro na velocidade de arremesso. E se elas nos alcançassem, o que aconteceria? De certo, provocariam aqui fenômenos de desintegração suscetíveis de conduzir-nos à ruína total, sem nos referirmos às perturbações que estabeleceriam em nossos irmãos doentes, ainda incapazes de qualquer esforço para a imigração, porque os raios desfechados contra nós contêm princípios de flagelação que provocam as piores crises de pavor e loucura. Não longe de nós, o ruído soturno vibrava na atmosfera. Tínhamos a impressão de que milhares de projéteis invisíveis cortavam o ar violentamente, sibilando a reduzida distância e acabando em estalidos secos a nos infundirem pavorosa impressão. Talvez porque Hilário e eu demonstrássemos insofreável espanto, Druso ponderou paternal. Fiquem tranquilos, André e Hilário. Nossas barreiras de exaustão funcionam com eficiência. Designou-nos ao olhar assustadiço longa muralha constituída por milhares de hastes metálicas, cercando a cidadela em toda a extensão, qual se fosse larga série de para-raios habilmente dispostos. Em todos os lances do flanco atacado, surgiam faíscas elétricas a fulgurarem nos pontos de contato, atraídas pelas pontas a prumo. O espetáculo, em sua beleza terrível, caracterizava-se a olho nu pela cintilação dos contrastes entre a sombra imensa e a luz relampegueante. Disse-nos o orientador que os conflitos ali eram incessantes. No entanto, aprenderam naquela mansão que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos no serviço pela vitória do bem. Nesse instante, porém, um servidor da casa penetrou o recinto. Instrutor Druso, conforme as recomendações havidas, o doente recolhido na noite passada foi instalado no gabinete de socorro magnético, aguardando a intervenção. Conseguiu dizer algo? Negativo, instrutor. Ele continua apenas com os gemidos periódicos. Nenhum indício de identificação? Nenhum. O mentor infatigável convidou-nos a segui-lo, explicando que a operação em perspectiva poderia oferecer importantes elementos de estudo ao trabalho que nos propunhamos realizar. Em pouco tempo, vimos-nos os quatro numa sala de regulares proporções que primava pela simplicidade e pelo azul repousante. Em mesa desmontável, um homem disforme estirava-se em decúbito dorsal, respirando apenas. Para referir-nos com franqueza à criatura sob os nossos olhos, cabe-nos afirmar que o aspecto do infeliz chegava a ser repelente, apesar dos cuidados de que já fora objeto. Parecia sofrer inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispirítico se fazia mais desagradável, era justamente na máscara fisionômica, em que todos os traços se confundiam, qual se estivéssemos à frente de uma esfera estranha à guisa de cabeça. Seria um homem desencarnado em algum atropelamento terrestre, aguardando ali o imediato alívio que se deve aos acidentados comuns? Druso sentiu-nos a pergunta silenciosa e explicou. Trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas.
Mas terá sido ele recentemente liberto do mundo físico? Por enquanto não sabemos. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império terrível de obsessão, tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Indubitavelmente largou o corpo denso sobre absoluta subjugação mental, caindo em problemas angustiantes. Mas por que semelhante calamidade? André, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nos decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? As regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão no mesmo nível para atender com segurança aos nossos compromissos nestes lugares. Fitei o irmão desventurado que se mantinha em funda prostração, qual enfermo em estado de coma, e considerando os imperativos de nosso aprendizado, indaguei se poderíamos conhecer a razão da surpreendente deformidade sobre os nossos olhos. E o orientador, percebendo a essência construtiva de minha perquirição, respondeu que o fenômeno todo ele era de natureza espiritual. Pediu para recordar de que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura orgânica ao serviço, por vezes torturado e difícil, do reajuste. Ali também o aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios dominantes na mente que, viciada por certas impressões ou vulcanizada pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados, em condições anormais. E em tal situação a alma pode cair sob o cativeiro de inteligências perversas, e daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização por efeito hipnótico. Notei, contudo, que o instrutor compadecido não desejava alongar entendimentos que se não reportassem ao socorro devido ao infortunado, e calei. Druso inclinou-se sobre ele com a ternura de alguém que auscultasse um irmão muito amado e anunciou: Vamos, amigos, procuremos ouvi-lo. É, instrutor Druso, ele realmente dorme? Nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente foi conduzido a essa posição por adversários temíveis que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em alguma penosa recordação. Mas semelhante martírio poderia sobrevir sem razão justa? Meu amigo, com exceção do caminho glorioso das grandes almas que elegem no sacrifício próprio o apostolado de amor com que ajudam os companheiros da humanidade, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as raízes da culpa. Para atingir a miserabilidade em que se encontra, nosso irmão terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. E em seguida, contrariando-nos qualquer propósito de divagação, disse que era o momento de desintegrar as forças magnéticas que lhe constringiam os centros vitais, ajudando-lhe assim a memória para que se libertasse e falasse. E talvez porque o meu olhar lhe endereçasse mudo apelo a esclarecimento mais amplo, Druso acrescentou que não seria lícito agir à base de hipóteses. Era indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através das informações deles mesmos, soubéssemos por onde começar a obra de auxílio. Procurei sopitar inquirições extemporâneas e entreguei-me à expectativa. Logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração sem prévia consulta, e nossas forças reunidas como que fortaleciam o instrutor, que, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. O enfermo reagiu com movimentação gradativa, qual se acordasse de longo sono.
Decorridos alguns minutos, o orientador pousou a destra sobre a cabeça disforme, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento. E logo em seguida o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Por que Druso interrompesse a operação, detendo-o nesse estado, perguntei um tanto aflito. Senhor Druso, ele deverá permanecer então assim, à beira da vigília, sem reapossar-se de si mesmo? Não lhe convém o imediato retorno à realidade. Poderia sofrer deplorável crise de loucura, com graves consequências. Conversará conosco, assim qual se vê, com a mente enovelada a ideia fixa que lhe encarcerara os pensamentos no mesmo círculo vicioso, a fim de que lhe venhamos a conhecer o problema crucial, sem qualquer distorção. A palavra do orientador denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. E depois de nova intervenção do mentor sobre a glote, o infeliz descerrou as pálpebras e, mostrando os olhos esgazeados, começou a gritar por socorro. Pedia perdão à maneira de um louco arrependido, repetindo a rogativa prolongadamente. E dirigindo-se a Druso e tomando de certo por um magistrado, exclamou que precisava confessar, precisava falar e contar-lhe tudo. O dirigente da mansão afagou-lhe a cabeça atormentada e replicou em tom amigo. Diga o que deseja. O rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos que transformam a própria fraqueza em energia inesperada, e começou a falar compungidamente. Disse que se chamava Antônio Limpo, o criminoso, e contaria tudo. Em verdade havia pecado muito. Por isso era justo que sofresse no inferno. Confessou que o fogo torturava sua alma sem consumi-la. Era o remorso e ele bem sabia. Se ele soubesse que aquela situação seria o seu futuro, não teria cometido a falta. Entretanto, não pôde resistir à ambição. Depois da morte de seu pai, se viu obrigado a partilhar aquela grande fazenda com seus irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos. Pretendia converter a propriedade que ele administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha lhe estorvava. Notou que os irmãos tinham ideias diferentes das dele e começou a maquinar o projeto que acabou executando. Nesse instante, uma crise de soluços embargou-lhe a voz, mas Druso, amparando-o magneticamente, insistiu para que ele continuasse. Então o enfermo continuou dizendo que admitia que somente poderia ser feliz aniquilando seus irmãos. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidou-os a passear com ele de barco, inspecionando o grande lago que havia no sítio. Antes, porém, de começar a navegação, deu-lhes a beber um licor entorpecente. Então calculou o tempo que a droga reclamaria para um efeito seguro. E quando a conversação ia acesa, percebendo-lhes os sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrou a embarcação em conhecido trecho onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível! Dizia que ainda agora escutava-lhes os brados arrepiantes de horror, implorando socorro. Mas de nervos dormentes, a breves minutos encontraram a morte. Ele nadou de consciência pesada, mas firme em seus aloucados propósitos, abordando a praia e clamando por auxílio. E com atitudes estudadas, pintou um imaginário acidente. Foi assim que se apossou da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luís, o seu único filho. Disse que foi um homem rico e tido por honesto.
O dinheiro granjeou-lhe considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo pela sagacidade e pela inteligência. Mas apesar disso tudo, de quando em quando lembrava do seu crime, e nuvem constante sombreava-lhe a consciência. Mas em companhia de Alzira, a esposa inovidável, procurava distrações e passeios que lhe tomassem a atenção. Confessou que nunca pôde ser feliz. Quando seu filho se fez jovem, sua mulher adoeceu gravemente, e da febre que a devorou por muitas semanas passou à loucura, com a qual se afogou no lago numa noite de horror. Viúvo perguntava a si mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de suas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e buscou simplesmente gozar toda a fortuna que lhe era própria. Nesse instante, o infeliz entregou-se à larga pausa de repouso diante da nossa expectativa. Logo após, continuou. Ai de mim, disse ele, pois tão logo cerrou os olhos físicos diante do sepulcro e não lhe valeram as preces pagas, porque seus irmãos, que ele supunha mortos, se fizeram visíveis à sua frente, transformados em vingadores, ladeando-lhe o túmulo. Atiravam o crime em seu rosto, cobriam-lhe de impropérios sem compaixão. Até que um dia, talvez, cansados de lhe espancarem, conduziram à tenebrosa furna, onde foi reduzido ao pesadelo em que se encontrava. Em seu pensamento via apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brados de suas vítimas que soluçavam e gargalhavam estranhamente. Estava preso à terrível embarcação, sem que pudesse se desvencilhar. E gemendo e chorando ele dizia, ai de mim, quem me fará dormir ou morrer definitivamente? Como se o término da confissão lhe trouxesse algum descanso, arrojou-se o doente à enorme apatia. Druso enxugou-lhe o pranto, dirigiu-lhe palavras de consolo e carinho, e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada, e em seguida falou-nos pensativo. André e Hilário, depois de escutar o doente, já sabemos o necessário para estabelecer um ponto de partida na tarefa assistencial. Voltaremos ao caso em momento oportuno. Que Jesus nos ampare. Não nos foi possível, contudo, adiar observações, porque um mensageiro vinha comunicar ao instrutor que uma caravana de recém-desencarnados estava prestes a chegar, e acompanhamos-lo ao serviço que ele nomeou como sendo tarefa de inspeção.